Olá, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Tenham tido uma semana, um final de semana abençoado, um final de semana cheio de bênção. Tido para a casa do Senhor, ouvir a palavra dele, glorificar o nome do Senhor, porque só Ele é Deus, e só Ele é santo, e só Ele é digno de ser adorado. Amém, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de 1 João, louvado seja Deus. 1 João, e o verso 1 também, que diz assim: a minha você, a palavra da vida que foi manifestada na carne. Aleluia. E continua: que era desde o princípio, e o que vimos como os nossos olhos, que temos contemplado, a nossa mão tocaram da palavra da vida. Aleluia. Porque a vida foi manifestada e nós ouvimos e certificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai e nós foi manifestada. E que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão convosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz a mim e a você que no livro de João, 1 João, aleluia, da palavra. A palavra da vida foi manifestada na carne. Louvado seja Deus. Minhas amadas irmãs, quem é a vida? A vida é Jesus Cristo. Ele veio para a terra, aleluia, como homem, mas ele era e ele é santo. Ele nunca pecou, nunca saiu palavra vã da palavra da boca de Deus, aleluia. E aqui o discípulo João está falando que teve contato com a vida. A palavra da vida foi manifestada na carne. E quem era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então, as mãos dos discípulos de Jesus Cristo, minhas amadas irmãs, tocaram em Jesus, na vida. Porque Jesus, ele é a verdadeira vida. Ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. E ninguém tem vida se não for por Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Que coisa linda é você ter a verdadeira vida em si próprio, em você mesmo, que é Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O que era desde o princípio, que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos, tocaram da palavra da vida. O que João está falando aqui para mim e para você? Que ele, aleluia, tocou na verdadeira vida. Ele andou com Jesus. Glória a Deus. Porque a vida foi manifestada e nós vimos e certificamos dela. E vós anunciamos a vida eterna. Então Jesus, minhas amadas irmãs, ele é a vida eterna. Ele é a verdadeira vida em mim e em você. Quando você toma uma posição, quando você toma uma decisão de querer Jesus na sua vida. Você jovem, aleluia. Você jovem, que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para a vida. Volte para a vida. Porque a verdadeira vida, meu amigo, se chama Jesus Cristo. Quem não tem Jesus não tem vida. Mas quem tem Jesus tem tudo na vida, porque tem a verdadeira vida, a vida eterna. Se você está afastado dos caminhos, está sem força de voltar,
Jesus te ama. Jesus quer que você volte para os caminhos da luz. Saia das trevas e volte para a luz. Porque quando andamos na luz, sabemos para onde vamos. Para o alto, para o céu. Mas como estamos andando no caminho das trevas, não sabemos para onde vamos. Porque as trevas é treva. Está longe de Jesus. E quem está na luz sabe para onde vai. Que se chama Jesus Cristo. E só Ele tem a palavra da vida. A palavra do amor. A palavra que precisamos na nossa vida todos os dias. Se chama Jesus. João está aqui falando que andou com a vida. Porque Jesus é a verdadeira vida, minhas amadas irmãs. É Ele que é a vida. É Ele que é o caminho. É Ele que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Que coisa linda. João andou com a vida. A vida foi para o Pai. Mas deixou aqui o Espírito Santo de Deus para que nós tenhamos comunhão com o verdadeiro Deus através do Espírito Santo dele. Que Ele que cura, Ele que faz a obra na nossa vida, minhas amadas irmãs. Se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. Glória a Deus. E só Deus tem um poder de curar, de libertar, de converter uma vida. Tirar das trevas e levar para a luz. Se chama Jesus. É esse Deus, como João Batista falou aqui, andamos com a luz, tocamos na luz, na vida. Na vida. E quem é a vida? Jesus Cristo. Cada dia que passa, minhas amadas irmãs, se aproxima a vida dele. E que eu e você estaremos prontas para no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque é isso que Ele espera de mim e de você. Aquele que está afastado, volte para os caminhos dele. Se arrependa dos pecados e venha para Cristo enquanto há tempo. Porque é essa a vontade dele na minha e na tua vida, minhas amadas irmãs. Que andamos com ele, como João Batista andou. Que eu e você andamos com Jesus, com a vida, com a verdadeira vida. No nosso coração, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Que esta palavra fique no seu coração e bota ela em prática. Temos que procurar andar na verdade. E a verdade só tem uma, que é Jesus. Não existe duas verdades, nem dois termos, nem três. Só existe um, Jesus Cristo. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus te abençoe. Te cubra de bênção, te dê uma semana abençoada, que esta palavra chegue nos lares, nas famílias, para que as famílias venham ter convenção e libertação, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.